Olá a todos os que assistem a estas noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Cá estamos de volta, deves ter a tua Bíblia contigo para seguir algumas leituras e também um caderno ou um tablet para poder escrever se tiveres interesse nisso. Nós deixámos a semana passada Noemi e a sua nora Ruth a entrar em Belém de Judá no final do capítulo 1. A cidade está em alvoroço pela sua chegada, pela tragédia que atingiu Noemi, pela sua amargura ao ponto de querer mudar o seu nome, mas também porque trouxe consigo uma jovem moabita que, ao que parece, veio para ficar. Falámos que Deus responde à oração, mas nem sempre da maneira como esperamos. E na última sessão aprendemos um pouco sobre a situação desesperada de Noemi de volta a Belém, sem marido, sem dinheiro e sem provisão. E nesta sessão vamos ver como Deus começa a providenciar para estas duas mulheres. E o capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 4 diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte, ou por acaso, uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E eles disseram: O Senhor te abençoe. É muito interessante esta entrada do capítulo 2, porque o foco foi tirado das duas mulheres, da sua chegada a Belém, e é colocado agora sobre um homem chamado Boaz, uma outra personagem. Ele entra nesta história como um homem digno, valente, poderoso, um homem que no hebraico é Ahil, que tem em si o conceito de nobreza, de valentia, de poder. E vamos ver tudo isto nas suas ações para com Ruth. E a mesma palavra é usada mais tarde em relação àqueles valentes que estiveram junto com Davi, que estiveram com ele enquanto ele era um fugitivo, que ficaram com ele nas suas batalhas, que estiveram com ele enquanto ele foi rei, permanecendo fiéis ao seu líder. E é interessante também que esta mesma palavra, Ahil, é usada apenas 2 vezes em relação a mulheres, e encontramos isso no livro de Provérbios, capítulo 31, e em Ruth, no capítulo 3, quando Boaz vai chamá-la de mulher honrada, ou de honra. Nestes primeiros versos do capítulo 2, apercebemos-nos também melhor do caráter de Ruth e começamos a sentir uma providência misericordiosa por trás da cena, pois Boaz é um parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. E imediatamente entendemos que as coisas estão a ficar melhores do que no princípio do livro, onde tudo parecia que era desgraça. Para alguém que leia a história pela primeira vez, Boaz aparece como um raio de luz, rompendo as nuvens de amargura da vida destas duas mulheres. E essa luz vai tornar-se cada vez mais brilhante. O verso 1 refere ainda que Boaz é um homem de poder, o que, noutras versões, tem um significado de poder económico. Mas mais importante que isso, o verso 4 mostra que ele é um homem de Deus. E digo isto porque o escritor tirou algum tempo para relatar a maneira como ele cumprimentou os seus trabalhadores. Ele disse: O Senhor esteja convosco. E eles responderam: O Senhor te abençoe, lá no versículo 4. Se quisermos descobrir a relação de um homem com Deus, temos que saber até que ponto Deus saturou todos os pormenores, a rotina do dia-a-dia desse homem e até a maneira como ele trata com os seus empregados. E é evidente que Boaz era um homem cheio de Deus, pois o seu negócio e a sua relação com os seus trabalhadores
era vista através da sua relação com Deus. Saudou-os com o nome de Deus e veremos daqui a pouco que isto era muito mais do que apenas palavras piedosas ou uma saudação cultural. Eu gostava que refletisses. Conheces alguém que demonstre estas características de Boaz? Honra, força, valor, lealdade. Neste capítulo também vamos ver um pouco sobre o caráter de Ruth, que é crucial para aquilo que a Escritura nos quer ensinar. E vamos observar algumas dessas facetas. Em primeiro lugar, o caráter de bondade de Ruth. Ela tomou a iniciativa de cuidar de Noemi, a sua sogra. E não é Noemi que pede a Ruth para ir à procura de alimento, para ir fazer alguma coisa para o seu sustento. É Ruth que diz: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. Ruth estava completamente comprometida com Noemi por uma devoção maravilhosa, por isso toma a iniciativa de ir trabalhar. Elas não tinham campo próprio, ninguém lhes ofereceu um emprego para apanhar espigas, mas Ruth sabia que encontraria alguma coisa, algumas espigas deixadas para trás pelos ceifeiros. Isso chegaria para si e para a sua sogra. Além da bondade, Ruth demonstra ainda humildade. Ela tomou a iniciativa de trabalhar sem qualquer presunção. E no verso 7, o capataz comenta com Boaz a maneira como ela se aproximou dele quando chegou ao campo para trabalhar. Ela diz: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, atrás dos segadores. Precisamos aqui de consultar o livro de Levítico, pois a ordem do Senhor era que durante a ceifa, parte do cereal fosse deixado para trás para os mais pobres, para os mais necessitados da comunidade. Se caíam espigas enquanto ceifavam, não podiam apanhá-las. Mas os campos, nos cantos de cada terreno, era proibido a ceifa. Esses cantos tinham que ser deixados de maneira que os pobres e aqueles que não tinham proventos pudessem ir ali e ceifar aquele pouquinho que ficava no canto para a sua necessidade. Ruth trabalha e não pede ajuda. Tudo o que deseja é que a deixem apanhar os restos que os ceifeiros deixam cair e pede permissão para fazer isso. Ela faz-me lembrar uma outra mulher, estrangeira também, que vem ter com Jesus e diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ao que Jesus respondeu, exaltando a sua fé e suprindo a sua necessidade. Ruth também sabe como tomar a iniciativa, mas não dá nas vistas, porque ela é uma mulher de humildade, de mansidão, sem qualquer vaidade. Mas Ruth é também empreendedora. Ela trabalha duro. O verso 7 diz que ela veio desde manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco de tempo, quando esteve sentada a descansar. Mais tarde, diz que ela não apenas apanhou, mas debulhou o cereal que conseguiu apanhar e pesou-o e levou-o para casa, para a sua sogra Noemi. Não há dúvida que o escritor deste livro deseja muito que nós imitemos esta mulher. Ela toma a iniciativa de cuidar da sua sogra, toma a iniciativa de ser humilde, de ser mansa, de não ser vaidosa, trabalha duro desde o nascer até ao pôr do sol, bondade, humildade e empreendedorismo, traços de valor em qualquer pessoa. Mas antes de deixarmos o verso 7, não sentiste já a providência misericordiosa e o favor de Deus em tudo isto? Repara o que diz o verso 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas atrás dos segadores. E por acaso, diz uma outra versão, e por acaso entrou no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Eu sublinhei as palavras por acaso. Terá sido por acaso. Ruth chegou ao campo de Boaz porque Deus é gracioso e soberano, mesmo quando está em silêncio.
Como diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. E chegamos ao capítulo 2 e no verso 8 e 9 diz assim: Então disse Boaz a Rute: Não vês, filha minha, não vás escolher outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos serão atentos no campo que cegarem, irás após elas, não dei ordem aos moços que te não toquem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiraram. Boaz aproxima-se de Rute e mostra-lhe muita bondade, embora ela fosse uma estrangeira. Providencia alimento, dizendo-lhe que ela pode trabalhar na sua propriedade, ficar perto das outras ceifeiras. Providencia proteção, dizendo aos rapazes que não podem molestá-la. Providencia para a sua sede, ao dizer que ela pode tirar água, beber a água que os homens tirarem. E isto é um pormenor interessante, porque normalmente eram as mulheres que costumavam tirar água para os trabalhadores. E toda a bondade e riqueza de Boaz começam a virar-se a favor do bem-estar de Rute. E chegamos ao ponto mais lindo deste capítulo 2, que são os versos 10 a 13. Rute levanta uma questão muito profunda. É uma pergunta que todos nós devemos fazer ao Senhor. Nada é mais importante na nossa vida do que a resposta que vamos ouvir. O versículo 10 diz que ela olhou para Boaz e disse: Porque achei graça aos teus olhos, porque achei favor aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. De facto, o versículo diz que ela inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra, quando disse estas palavras: porque achei favor aos teus olhos. Rute está consciente da sua origem. Do ponto de vista natural, tem coisas contra ela. Não se ressente disso, antes aceita. Como estrangeira, não espera qualquer tratamento especial. Tão diferente das pessoas hoje em dia que esperam bondade, esperam reconhecimento, ficam ressentidas se não recebem, se os seus direitos não são salvaguardados. Mas Rute exprime o seu sentimento de indignidade ao cair com o seu rosto em terra. Claro que era um gesto cultural, mas mostra exatamente o que estava no seu coração. Gente orgulhosa nunca agradece. As pessoas humildes ficam ainda mais humildes ao serem tratadas graciosamente. Rute quer saber o porquê de Boaz a tratar desta maneira. E a resposta de Boaz, nos versos 11 e 12, são cruciais nesta narrativa. Ele diz: Eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. Que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Repara, quando Rute pergunta por que lhe foi mostrado favor, graça, ele responde ao porquê de Rute dizendo: porque amaste tanto Noemi que te dispuseste a deixar pai e mãe para servi-la numa terra estranha. Quererás dizer que o autor do livro deseja que pensemos que o amor de Rute por Noemi é um ato que merece o favor de Deus e o favor de Boaz? Será que quer que pensemos em graça ou favor como algo que merecemos? Não, de todo. O verso 12 diz claramente que é Deus que realmente está a recompensar Rute pelo seu amor por Noemi. Boaz sente-se apenas como um instrumento nas mãos de Deus, como iremos ver dentro de momentos. Mas repara bem nas palavras do verso 12. Que o Senhor recompense o teu feito. Que o Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar, te recompense
ricamente. Estas palavras não nos encorajam a ver Ruth como uma empregada de Deus, a quem foi dado um trabalho e que ele, como empregador, retribui com um salário justo. O quadro é antes de um Deus como uma grande águia, de asas bem abertas, enormes, e Ruth como uma águiazinha pequenina, à procura de segurança debaixo dessas asas. A implicação do verso 12 é que o Senhor recompensará Ruth porque ela buscou refúgio debaixo das suas asas. E este é um ensino comum no Velho Testamento. Por exemplo, o Salmo 57, versículo 1 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma em ti se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Oh, como esta oração é importante nos nossos dias. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Porque mostrou o Senhor misericórdia a Ruth, porque ela buscou refúgio debaixo das suas asas. Ela contava com essa proteção mais do que com qualquer outra. Ela tinha posto o seu coração em Deus para ter alegria, para ter esperança. Quando alguém faz isto, a honra de Deus é provada e Ele será misericordioso. Porque encontrei favor? Foi a pergunta de Ruth. Ela abrigou-se à sombra das asas do Senhor e foi isso que lhe deu o desejo de sair da sua terra e apegar-se a Noemi. E esta é a grande mensagem da palavra de Deus, tanto do Velho como do Novo Testamento. Deus terá misericórdia de qualquer pessoa, palestino ou judeu, americano ou cigano, português ou eslavo, que se humilhar como Ruth e buscar refúgio debaixo das suas asas. Jesus fez um lamento ao entrar na cidade de Jerusalém na semana da sua morte. E enquanto o povo festejava e cantava e celebrava a entrada na cidade, o Senhor disse: Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis abrigar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a tua casa ficará esquecida e desolada. Tudo o que os fariseus e religiosos tinham que fazer era refugiar-se debaixo das asas do Senhor na pessoa de Jesus. Parar de se justificar, parar de se acharem autossuficientes, parar de se glorificarem a si mesmos, mas eles não fizeram. Ruth não foi modelo para eles. Não se prostraram diante do Senhor Jesus com o rosto em terra, não se curvaram, não ficaram admirados pela sua graça. Não sejamos como os fariseus, sejamos como Ruth. Deus não é um patrão à procura de empregados. Ele é como uma águia procurando aqueles que querem refugiar-se debaixo das suas asas. Ele procura gente que deixe pai e mãe, a sua terra ou qualquer outra coisa que os impeça de viver uma vida de amor debaixo das asas do Senhor. Boaz move-se de uma posição inicial de um homem correto e cortês para alguém que está pronto a dar privilégios a uma estranha, o que reflete uma mudança muito grande dentro dele, da qual ele ainda nem tem consciência. Quando chega a hora do almoço, ele convida Ruth a comer com ele, dá-lhe autorização para ela ir buscar cereal às gavelas, o que faz com que Ruth volte para casa com um peso entre 15 a 25 quilos de cereal. Ao ver todo aquele alimento, percebe então que o seu futuro poderá ser muito mais brilhante do que aquilo que tinha esperado. Ruth não chegou ao campo de Boaz por acaso. A luz do amor de Deus finalmente rompe suficientemente forte para Noemi entender: o Senhor é bom. Ele é bom para todos os que se refugiam debaixo das suas asas. Por isso, caiamos diante dele sobre os nossos rostos, confessando a nossa indignidade
e refugiando-nos debaixo das asas de Deus, completamente maravilhados pelo seu imenso amor. Para terminar, eu gostaria de voltar a Noemi rapidamente. O verso 20, pela primeira vez, usa a palavra hebraica Goel, ou Redentor, referindo-se às responsabilidades do círculo de parentes que rodeavam as duas mulheres e os seus falecidos maridos. O que está aqui envolvido é a recuperação das propriedades da família. Um dos parentes teria que chegar-se à frente para pagar as dívidas, para se vingar de alguma coisa, se fosse o caso, e ainda suscitar descendência ao falecido. E neste verso 20, a teologia de Noemi sobre a soberania de Deus serve-a muito bem, porque ela diz: bendito seja ele, referindo-se a Boaz, bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. A bondade do Senhor não tinha abandonado os vivos, Noemi e Ruth, nem os mortos, Elimeleque e Quelion. Foi o Senhor que parou a fome, foi o Senhor que uniu Ruth a Noemi em amor, foi o Senhor que colocou Boaz no caminho de Ruth. Pensa. O Senhor deu ao seu povo leis que encontramos escritas nos primeiros 5 livros da Bíblia. Os israelitas deveriam seguir esses mandamentos como povo da aliança. E estas leis distinguiam-nos das nações à sua volta. Um dos fatores de distinção era o seu cuidado para com os pobres. Essa foi a razão por que Ruth foi autorizada a apanhar espigas. Nas outras nações, o grão deixado para trás era oferecido aos deuses pagãos. Ao contrário, o Deus de Israel pede que esse cereal seja dado aos pobres. Pensa comigo. Achas que Deus ainda hoje tem o seu coração inclinado para os pobres e para os necessitados? Como achas que é modelar o cuidado de Deus pelos pobres? O que podemos fazer, tu e eu? Como podemos servi-los? Como dissemos na primeira sessão, Deus trabalha atrás dos bastidores da vida de Ruth, levantou a fome mesmo a tempo da ceifa da cevada. Ruth, por acaso, foi ter ao campo de Boaz. Deus está a trabalhar mesmo que os intervenientes não vejam. Lembras algum evento, acontecimento na tua vida que parece ter sido por acaso, mas que mudou a tua vida para sempre? Como vês a mão de Deus nesse acontecimento? Ou estás em alguma situação agora onde não consegues ver a mão de Deus a mover-se? Na semana passada falámos da palavra hebraica Hesed, que significa misericórdia, bondade, benignidade, lealdade, e vemos este termo ser usado por Noemi quando ela falou e orou pelas suas noras, mas é novamente visto na oração que Boaz faz por Ruth no verso 12, que o Senhor te recompense. Para terminar, eu vou dar alguns conselhos novamente. Um deles será que ores fazendo uma lista das pessoas por quem normalmente oras. Pede ao Senhor como gostarias de suprir alguma necessidade na vida dessas pessoas. Olha para a lista de qualidades descritas sobre o Boaz neste capítulo. Conheces alguém que mostra o mesmo valor, lealdade e honra? Diz a essa pessoa o que vês nela e como o seu caráter te inspira. E reflete numa altura da tua vida em que Deus supriu as tuas necessidades, como o Senhor te ensinou e fez crescer através dessa situação, e agradece-lhe por ter cuidado de ti. E serve alguém como Ruth serviu sacrificialmente, apanhando cereal nos campos. Descobre algum lugar onde possas servir da mesma maneira durante esta semana que se aproxima. E ora comigo. Senhor, mais uma vez, nos maravilhamos do teu favor e imensa graça na nossa vida. E declaramos hoje que o nosso lugar é
debaixo das tuas asas, até que passem as calamidades. E sempre. Amém.